Estamos iniciando o nosso podcast Nova Aliança. É com muita alegria, eu, pastor Samuel Vion, estou aqui toda semana lançando um episódio, entrevistando pessoas, conversando, ouvindo testemunhos, ouvindo palavras que nos abençoam. E eu tenho certeza que neste episódio do nosso podcast não será diferente. Você será impactado, Deus vai falar poderosamente no seu coração. E eu tenho aqui a alegria, a honra de receber aqui um casal, que na verdade não são dois, já são três. Receber os três convidados aqui, né, que é, eu não sei se eu chamo de pastor, né, porque hoje está pastoreando, você é missionário, você é meu sobrinho, que é o Caleb, juntamente com a sua esposa, e a Zoe, que está para chegar aí em fevereiro de 2025. Para mim é uma alegria, é uma honra receber vocês aqui no nosso canal, no nosso podcast. Obrigado por ter aceitado o convite, viu? A honra é toda nossa. Dá uma saudação aí, Caleb. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né, para quem estiver ouvindo a gente. Para nós é uma honra muito grande poder estar aqui juntos, né, compartilhando um pouco da nossa história, da nossa caminhada, né, apesar de não ser tanto tempo como grandes homens de Deus ao nosso redor mesmo, mas Deus já fez muitas coisas, né? E nós somos muito gratos por tudo que Deus já fez e eu tenho certeza que vai ser um tempo muito gostoso. Bom, realmente tem sido para a gente uma honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da nossa história, daquilo que o Senhor fez em nós e através de nós. E eu creio que grandes coisas ainda vão vir, né? É verdade. E mais para frente a gente também pode estar compartilhando. Vamos começar com você mesmo, então, Natália. Vamos lá. Gente, pessoal que não sabe, como eu disse, né? O pastor, porque hoje estão pastoreando aqui em Divinópolis, né, num bairro, Jardim Morumbi. Atualmente estão como pastores, mas tem já uma caminhada e uma história no campo missionário, né? E conta um pouco aí da sua história, Natália, como missionária, como que surgiu isso no seu coração? Na verdade, alguns anos atrás eu sempre fiz parte da igreja local, assim, ajudava, contribuía com tudo. Eu não sabia o que era missões, eu não entendia, né? Até chegar na nossa região um novo superintendente, junto com a sua esposa, que é a pastora Ana Paula, que hoje é a nossa secretária, né? Querida pastora nacional Paula. De missões. E conheci no coração dela e a forma como ela nos apresentou as missões, eu me apaixonei. E eu quis viver aquilo. E nós começamos a implantar alguns projetos na nossa igreja local. A minha pastora lá, ela é aquela pastora que gosta de abrir obra, que vai em todos os lugares, e eu sempre ia junto, né? Na oportunidade que eu tinha, eu estava lá junto. E aí, ao passar algum tempo, eu sempre trabalhei ali realmente no local, na região, nunca saí fora disso. Quando foi em 2020, surgiu a oportunidade de eu estar indo para o CTMQ, que é o Centro de Treinamento Missionário, só que eu fui para o Pará, e eu fui fazer o curso MUT, que tem duração de 9 meses em tempo integral. E dentro desse curso, eu tive várias experiências, a qual me apaixonou ainda mais pela missão, né? Onde eu conheci vários povos, culturas, e ver o amor de Deus também por aquelas pessoas constrangiu meu coração. E eu me apaixonei por isso. E eu falei com Deus que é algo que eu queria viver não somente no meu dia a dia, sabe? Mas eu queria viver sempre naquilo. De poder ter esse coração missionário, de amar essas pessoas, de levar o amor de Cristo, levar as boas novas, o Evangelho. E, assim, resumidamente, Legal, teve muito bom. Muitas coisas, mas foi através de uma pessoa apaixonada que queimou meu coração também para me apaixonar por missões. Que legal. Eu acho interessante isso que você falou, né? Porque normalmente eu já ouvi até pessoas falando assim, por que a gente só passa, às vezes, coisas ruins, né? No sentido assim, se eu estou resfriado, fico perto de alguém e passo o resfriado para essa pessoa, né? Se eu estou com alguma, sei lá, né, uma febre, uma coisa, acaba passando, é contagioso. Mas coisas boas também pode passar, né? Você esteve perto de alguém
Eu vejo, às vezes, pessoas falando assim, quer aprender a orar, quer amar a oração, fique perto, cola em alguém que ama a oração. Você vai acabar sendo, né, tomado por aquilo ali. E aproveitando aqui, você falou, eu quero deixar um grande abraço também para a pastora Paula, né, porque, não sei se vocês sabem, mas quando eu cheguei aqui em Divinópolis, né, juntamente com o pastor Joel, eu vim para cá, nós morávamos em São José dos Campos, eu vim para cá e falei, lá eu era músico, tocava, tinha uma escola de música, aquele negócio todo, não me envolvia tanto ministerialmente como pastor. Eu cheguei aqui dizendo, Deus, eu quero ir para o campo, quero trabalhar. E uma das portas que Deus abriu foi trabalhar na Igreja Quadrangular da Floresta, o pastor Marco Antônio na Floresta, cuja pastora Paula era secretária. Aí, como eu morava em Divinópolis, eu ia para lá de manhãzinha e ficava até a noite e voltava para Divinópolis, até conseguir um local para morar lá em Belo Horizonte. Aí eu passava o dia inteiro na igreja, aí ficava o dia inteiro batendo papo com a pastora Paula. Aí então foram ali alguns meses assim que eu fiquei, até que o pastor Joel, meu pai, me chamou, não, você não vai para BH não, vai ficar aqui comigo, né? Onde foi que a pastora Dorcas, que era auxiliar até então, mãe do Caleb, foi para Carmo do Cajuru, se eu não me engano na época, meu pai ficou sem auxiliar e eu vim para cá. Contando a minha história aqui para quem não conhecia. Mas em tudo que eu queria dizer que ali eu tive um tempo muito legal com a pastora Paula também, uma amizade foi gerada ali nesses tempos ali que eu passava com ela. Que legal, viu? Continuando ainda com você, daqui a pouco a gente pula aqui para o Caleb. O Caleb já é de casa. E me conta essa história aí, agora como missionária. Você fez aí o CNTMQ, foi para o Pará, né? E a partir daí, quais as portas, o que aconteceu? Foi muito interessante porque nós dois começamos a namorar em 2022. E foi no início. Não, nós começamos a orar no início de 2022. E mais um mêsinho do mês, lá para julho, ele me pediu em namoro. E eu lembro que a gente estava indo bem, mas só que... Sabe quando eu precisava viver algo diferente da parte de Deus? Eu precisava conhecer uma parte de Deus a qual eu não conhecia, mas o meu coração queimava para conhecer. E foi aí que a pastora Ana Paula chegou para mim e está assim, Natália, vai para o CTM. Eu estou assim, meu olho chegou a brilhar, lógico, quando que eu tenho que ir? Ela falou, não, organiza para você ir no ano que vem, em 2023. Isso eu estava trabalhando, tinha igreja, né? E eu não pensei duas vezes, eu vou. Mas aí, sabendo de tudo que eu teria que abrir mão para viver aquilo. Primeiro, porque eu estava no início de um relacionamento e eu tinha muito medo de nosso relacionamento não dar certo por causa da distância, né? E também tinha a questão que lá eu ia viver totalmente na dependência do Senhor, porque eu aprendi a me sustentar, a sempre trabalhar, sempre buscar o que eu necessitava. Tinha um bom emprego, carteira assinada, estava estabilizada, mas só que o meu coração queimava para viver algo novo com o Senhor, para conhecer Ele de uma forma diferente e também me conhecer, porque eu falo que o CTMQ não é treinamento, é tratamento. Sabe? Foi um tratamento de Deus para a minha vida. E eu abri mão de tudo isso. Abri mão de estar longe da minha família, de estar longe do meu namorado, de deixar o meu emprego. E em 2023, em fevereiro, eu fui para o Pará. E tudo assim, na maior provisão de Deus. Eu vivi tantos milagres, porque até a minha passagem para ir para lá foi um milagre de Deus. Literalmente, foi um milagre. E eu fui para Belém do Pará. E quando eu cheguei lá, foi muito assustador, para te falar a verdade. Quando eu olhei tudo, aquela realidade, eu falei assim, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou embora. Não é para eu estar aqui, não. Eu preciso ir embora daqui. Como é que eu vou conseguir viver nesse lugar todos os dias, com horário para tomar café, para almoçar, para tudo? Lá você tinha horário para tudo. Regime quase militar. Sim, literalmente. Você tem horário para tudo. Disciplina, né? Sim. E eu falei assim, Senhor, eu não vou conseguir ficar aqui, eu preciso ir embora. E eu comecei meio que surtar nos primeiros dias, né? Eu falei, não, eu preciso ir embora. Só que quando realmente eu queria ir embora, era tão engraçado que eu não tinha nem dinheiro para ir embora. Deus faz tudo tão perfeito que nem o dinheiro para ir embora... Você queimou as pontes mesmo, né? Literalmente. Não tinha como voltar. Eu não tinha dinheiro para ir embora e eu falei, não, vou ter que ficar, né?
É porque quando Deus ele começa a te confrontar e mexer em áreas da sua vida que dói muito, é normal do ser humano ele tentar fugir para aquilo que é confortável. E, na verdade, essa parte de querer ir embora é porque Deus ele estava confrontando não só sobre a minha identidade, sobre quem eu era, sobre várias coisas, traumas, sabe, de infância que eu nem imaginava, e o Senhor começou a trazer tudo aquilo, porque Ele queria me curar. Porque eu entendo que, para nós estarmos no campo missionário, nós precisamos ser pessoas curadas. Porque senão nós vamos ferir pessoas, nós vamos machucar pessoas. E eu precisava passar por tudo aquilo para Deus me levar em outros lugares, sabe? Foi bem difícil, mas foi uma das melhores experiências da minha vida. E com quem eu tenho a oportunidade de falar, eu falo assim, faça. Porque assim vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua forma de pensar, vai mudar, sabe, a sua forma de ver Deus. Porque eu via Deus como meu Senhor. Eu não via Deus como meu amigo, nem como meu pai. E quando Ele mudou essa mentalidade em mim, eu vi uma transformação, não somente no meu caráter, mas também na minha forma de pensar, de agir, de conversar. E eu entendo o fato de eu ter ido para lá, Deus estava me preparando para a minha família. Eu falo isso. Porque eu creio, se eu não estivesse ido, provavelmente eu não teria estrutura para estar hoje em família. De ter a Zoe, de estar com o Caleb, de cuidar. Eu falo que eu tenho o prazer de estar na minha casa, de cuidar daquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Isso também é uma missão, se for olhar. É uma missão você cuidar do seu lar, cuidar da sua casa, mas foi necessário eu passar por tudo isso, para eu entender, sabe, o que Deus, o propósito de Deus na minha vida, e entender que a minha missão também não é só estar lá no campo, mas é também estar aqui, cuidando da minha casa, como a gente agora está na igreja, cuidando da igreja, e tendo estrutura para isso, né? Então, o campo missionário não foi só um treinamento. Tive muitas experiências lá, mas também foi um tratamento da parte de Deus para a minha vida. Foi uma formação mesmo, Sim. né? Deus te formou, né? Sim. Uma forja, né? Deus foi ali, às vezes na pressão, te gerando aquilo que você precisava ser para estar vivendo hoje e o que virá pela frente, né? Isso mesmo. Vamos lá, Caleb, vamos contar um pouquinho essa história? Depois a gente volta aí para a Natália. E você, como é que começou tudo isso? Em missões? Bora lá, de onde você quiser começar. Assim, eu sempre trabalhei muito com a minha mãe. Sim. Né? Desde pequeno, principalmente no início da minha adolescência, trabalhei na igreja local, discipulado por ela, né? Na pauleira ali da igreja local, do jeito que a pastora Dorcas é, quem conhece ela sabe. Mas no ano de 2019, eu lembro que Deus ele tocou, eu senti por algumas coisas que aconteceram, eu falei, eu vou sair da igreja de Cajuru e eu vou congregar em outro lugar. Eu estou sentindo que 2020 Deus vai me levar. E eu senti aquilo, eu falei para minha mãe falou, tudo bem. E eu estava vendo até algumas igrejas aqui em Divinópolis que eu poderia ir para poder estar ajudando, congregando também e tal. E aí a minha mãe falou pro meu vô, e sentado na mesa, meu vô olhou para mim assim, do jeito que ele é. Ô Dorcas, Caleb é missionário. Caleb tem que ir embora. Por que não mandamos ele para o CTM? Falou desse jeito. E eu nem sabia o que era CTM. Eu pesquisei rapidinho. Aí, na hora que o vô falou na mesa, assim, eu olhei e falei assim, eu vou. A minha mãe olhou para mim e falou assim, Caleb, tem certeza? Eu acho que são 6 meses longe de casa, né? E aí eu falei, não, eu vou. Aí eu pesquisei, tinha um curso de 4, um curso de 2 anos, que é o ITQ, é o curso de teologia, o livro em teologia, que você conclui os 3 anos de teologia em 2, lá em regime de internato, e tinha um multi que era 9 meses. É uma gestação, né? E aí eu olhei e falei assim, já que estamos na chuva é para se molhar. Daí eu gostei muito do curso multi. E o curso multi, ele precisava do ITQ, pelo menos 1 ano de teologia para você ir. E eu estava concluindo, em 2019 eu concluí, e eu fui. E eu lembro que quando Deus me levou, até o Juan, aqui da sede, foi junto comigo. A gente
quando eu estava indo para o CTM, eu tinha que chegar lá no dia 10 de fevereiro de 2020. E no dia 8 de fevereiro, a gente saiu daqui e foi para o Descende. E eu acho que uma das experiências mais marcantes para mim nesse ponto inicial, quando Deus estava me levando para missões, porque na minha mente eu estava pensando, eu vou estudar teologia e vou ficar tranquilo, né? Vou estudar. Eles pesavam um pouco na minha mente, falavam assim, a base de missões, você vai capinar, você vai trabalhar muito, estudar demais. Eu falava assim, para mim é tranquilo, porque eu gosto disso. E eu lembro que no Descende teve um momento lá, eu não lembro se era o Brunão ou a Laura Sogueles que estava cantando, e a gente foi para debaixo da chuva. E um momento de adoração, eu lembro que Deus falou muito claro comigo, foi o Brunão. Deus falou para mim, você não vai voltar para casa. Aquela palavra ecoou. Eu não vou voltar para casa. E ele estava cantando aquela música, Para Onde Eu Irei. Né? Eu acho que é uma das músicas, pelo menos na minha caminhada missionária, foi o que ardeu no meu coração por muito tempo, aquela canção. E eu cantei aquilo e Deus falou no meu coração e eu fui embora. E quando eu cheguei lá, como a Natália falou, a base de missões... Deixa eu te interromper um pouquinho aqui, você continua a partir daí, mas eu estou aqui trazendo à memória algumas coisas. O quanto que é importante isso que você falou, né, da sua mãe, da pastora Dorcas, do pastor Joel, seu avô, de você ter um líder espiritual, ter pastores e acreditar na palavra. Por que eu digo isso? Porque eu tive uma experiência um pouco parecida, mas inversa. Por quê? Porque quando eu senti o chamado, como eu disse, de entrar no ministério, né, eu virei para o meu pai, né, no caso seu avô, né, o pastor Joel, e falei assim, pai, eu quero ir para algum lugar. Tipo, igual você falou, eu quero ir para algum lugar. O senhor conhece algum curso naquela época, né? Algum lugar que eu possa fazer? Eu ouvi a história deles de tipo instituto, né? Faculdade, sei lá, ficava lá, né? Não é bem CTMQ, mas é para você ficar lá estudando em ambientes, né, onde você fica com alojamento e tudo mais. Eu pergunto, conhece algum lugar que eu poderia ir para estudar, aprender? Aí o pai, né, o pastor Joel, olhou para mim e falou assim, Samuel, melhor lugar para você aprender é do meu lado, fica quietinho aqui. Melhor lugar, melhor faculdade é comigo. Quer aprender? Vamos subir para o altar comigo. E foi inverso, não me mandou embora, não. Mas é interessante que tudo tem um propósito. Na verdade, Deus tinha um propósito, algo que foi direcionado, né, várias vezes. Tentei para Belo Horizonte e Deus tinha esse propósito aqui. Hoje tem dado continuidade àquilo que ele realizou, né, tantos anos de ministério. Como que é importante você ter essa cobertura, esse pastor, uma voz vindo de Deus e crer não é que essa qualquer voz pessoa. de profeta. Sim, você tem que saber uma tá coisa que eu ouvindo. admiro muito no pastor Joel é que ele tem um dom de Deus, um negócio que eu acho que é fora da curva, que ele bate o olho na pessoa, ele tem um discernimento espiritual da parte de Deus de como direcionar aquela pessoa para onde ela tem que ir. Exatamente. É o que é o nosso dois casos, né? O meu e o seu. Aí. Exatamente. E tantos outros, né? Porque não é só nós dois, são centenas de pastores que vieram através da vida dele. Né? É muito forte. Vamos continuar, vamos lá. Você falou uma coisa muito interessante. E durante essa jornada em missões, quando eu saí daqui, Deus ele sempre me levou para lugares que eu tive pessoas que me direcionaram para o lugar certo. Quando eu fui para o CTM, quando eu fui para Belo Horizonte, quando eu fui para Teófilo Otoni, na base de missões, permanecendo em Teófilo Otoni, a liderança da pastora Paula, que eu amo de paixão, o pastor Adilson, eu tenho muito carinho, muito respeito por eles, pelo tempo que nós estivemos juntos ali. Aprendi muito, muito, muito mesmo, e eu honro muito a vida deles. Porque a pastora Paula, às vezes mesmo na simplicidade, o pastor Adilson também, em pequenos detalhes, na postura, na liderança, na palavra, em conselhos, direcionando exatamente aquilo que a gente precisa fazer. Eu acho que a liderança ela é um ponto muito importante para isso. E quando eu fui para o CTM, eu cheguei no CTM, passou algum tempo lá, alguns meses, né? E ali você tem várias e várias matérias. Metade do curso são matérias que falam a respeito de missões urbanas e a outra metade missões transculturais. Então você tem matérias como implantação de igreja nacional, evangelismo, discipulado,
Em contrapartida, você tem matérias como vida do missionário no campo transcultural, linguística, nós estudamos idiomas lá. No meu caso, a gente estudou espanhol. No Pará, eu sei que eles estudam tanto em inglês quanto em espanhol, depende da turma, do propósito, enfim. Até primeiros socorros, a gente tem curso lá de primeiros socorros para poder ter o básico para lidar no campo, né? Não sabe para onde que Deus vai levar, mas estamos preparados para aquilo, né? Eu acho que isso é muito importante. E uma das experiências que eu tive lá, na minha visão de CTM, de base de missões, foi um pouco diferente da Natália. Porque o MUT, para mim, foi treinamento. E algumas frases que eu ouvi da minha liderança lá, não de todos, mas alguns, vocês não estão aqui para serem tratados. Você quer ser tratado, seja discipulado na sua igreja local. Por causa do curso que eu estava fazendo, que era o MUT. Tem um curso lá que é o ETEC, que é uma escola de treinamento evangelístico, né? É como o ETED da Jocuns, tem o ETEC, é a Escola de Treinamento Evangelístico Quadrangular. Então, eles falavam, olha, o ETEC ele trata mais, né? E ele tem uma voltagem mais romântica do evangelho para que você implante o amor de Cristo nas pessoas, né? E o MUT não. O MUT era muito mais pauleira naquilo que a gente estudava lá nesse sentido. E eles falavam, olha, estudem, e os professores... eu acho que uma das diferenças que nós temos do CTM do Norte para o Sul, que é o Pará e o Paraná, é que no Paraná você tem muitos professores que são mestres, que vão forçar você a ter uma metodologia de estudo muito mais profunda. Em contrapartida, em questão de evangelismo, de prática, eu acho que o Norte é mais pesado nesse sentido, né? Então você tem os dois benefícios aí para quem tem o interesse de fazer o CTM no futuro. Talvez até por causa da realidade dos estados, né? Você vê Curitiba, eles são muito mestres. Né? Exatamente. E Pará, no caso, né, entra... Não sei se aí, voltando ali um pouquinho para a Natália, ali, né, não sei se você teve uma experiência ali com... Porque eu já estive no Pará, né, eu fui lá na questão da visão celular, né, visitar as igrejas, né, aquela pegada. E não fiz missões, mas eu fiz passeio, né, pelos ribeirinhos, peguei ali o Amazonas, peguei o barco, né, aquele negócio todo. E ali a gente vê as fotos, filmagens, né, da igreja, as nossas igrejas, né, na beira do rio, né, o povo chega com um barco para assistir o culto, né, não tem carro, né. Como é que foi a sua experiência? Você teve experiências assim lá também, ou foi em outro lugar? Como é que é? Sim, eu tive tanto nos ribeirinhos, né, onde a nossa igreja realmente era à beira do rio, para as pessoas irem, elas tinham que ir de barco. A igreja muito simples, sabe, de madeira, que tinha até umas frestas, assim, que eu falo que ali foi foi um desafio tanto, que a gente não tinha... a gente tinha que tomar banho no rio, não tinha água potável para a gente beber, assim, sabe, quando a gente quisesse, der sede, a gente tinha que racionar um pouco a água, os alimentos também, porque não tinha nada próximo para comprar. Se a gente quisesse fazer uma visita, ou a gente ia para o meio da mata, ou ia pelos rios, né? Mas ali, realmente, você vê a igreja quadrangular onde ela vai, onde ela chega. Não impõe limite, sabe? Não é um rio, não é uma mata, não é isso que vai pôr limite até que o evangelho chegue a essas pessoas. E a gente fazia festa, era a nossa alegria estar lá. Era a nossa alegria falar de Jesus para aquelas pessoas, estar com eles, independente da dificuldade, sabe? E para mim também, eu tive a oportunidade de ir nos indígenas, na tribo Paracanã, que é no rio Xingu, é bem, bem longe, gente. Eu acho que eu levei umas 27 horas para chegar nessa tribo. E para chegar lá é só de barco e tem muita pedra, então tem que conhecer muito bem o rio. E eu lembro que quando nós fomos, o nosso barco quebrou com a gente na metade da viagem. Nós tivemos que ficar numa ilha lá que tinha um moço que estava dirigindo o barco para a gente, e a gente ficou lá. E eu lembro que era tudo meio aberto, sabe? Eu passei a noite em claro, porque eles começaram a falar que tinha onça, tinha muita coisa lá. Era um hotel de muitas estrelas. Com muitas árvores. Assim, foi incrível a experiência, mas a gente conseguiu chegar lá. E quando eu cheguei nos indígenas também, eu fui muito surpreendida. Sabe, eles se retraíam, né? Eles se escondiam, mas as crianças não. Porque elas eram curiosas, elas queriam saber quem estava chegando, que era um povo diferente delas.
E elas vinham com toda alegria, oi, oi. E eles não falam a nossa língua. Lá eles falam Paracanã. Então, só que lá tem uma missionária que já está introduzindo o português a essas crianças, ensinando eles valor. Então, facilita muito. Então, nós fizemos tipo como se fosse uma troca. As crianças nos ensinavam a língua deles e nós ensinávamos o português para eles, né? E lá também nós podemos ir em outras tribos que eram próximas. E, assim, foi algo incrível. Você vê até onde o Evangelho chega e como o Evangelho muda a vida daquelas pessoas. Isso aí é uma das coisas que realmente a gente tem que carregar aquele orgulho santo, né? Porque digo orgulho santo, porque a Igreja Quadrangular tem essa pegada, né? Tem. Chega lá. Eu tive uma experiência, né? Eu tenho alguns livros escritos, né? No tema de TSD e outros. E eu tenho um pastor amigo lá do Pará, e que ele fazia várias cruzadas lá. Aí um dia ele me pediu, pastor, tem como me mandar aqui alguns exemplares? Eu mandei uma caixa lá, não sei se foram 200, 300 livros para ele. Aí ele me mandou uma filmagem, ele nesses barquinhos, indo para uma tribo lá no meio da selva amazônica, com uma caixa de livros. Então eu imagino, eu estava falando, eu estou pensando, deve ter algum livro meu lá espalhado lá, no meio, lá do pessoal lá. Poxa vida, mas olha o alcance, né, da Igreja Quadrangular, como que os missionários, né, não é só tremendo. o alcance, a excelência deles no campo. Olha que coisa. Eu falo que eu me inspirei muito eu creio que não tem problema falar assim, né, da missionária Odete. Acho que não, né? Eu me inspirei muito na vida dela, porque ela tem, se eu não me engano, 80 e poucos anos. E você vê aquela mulher no campo, você fala assim, eu não faço um terço do que ela faz. Ela levanta cedo, ela dá aula para as crianças. Depois, quando ela não está dando aula, ela está traduzindo a Bíblia para a língua deles. Ele já tem alguns livros já traduzidos. Ele já tem, se eu não me engano, são mais de... Eu não sei se são mais de 6 livros já traduzidos na língua deles. Olha só. E, assim, tudo que ela faz para que eles entendam o Evangelho e que chegue... E sabe? também para não mudar a cultura deles, né? Não mudar. Não Isso mudar que é a beleza cultura. também, né? Na verdade, o Evangelho ele vem para enriquecer, né? Eu falo que ele vem para enriquecer a cultura, não mudar. E você vê aquelas crianças... sabe, eles aprendendo outras coisas diferentes, mas também ensinando. É muito legal, gente. Eu falo que foi uma das melhores experiências da minha vida. Que se eu pudesse, eu tinha ficado. Eu falo que porque assim, não é fácil. Vou falar para vocês a verdade, não é fácil. Você está no meio de um povo com uma língua totalmente diferente para você se comunicar com aquele povo. Nós não tivemos aula nenhuma para chegar lá. Chegamos lá, nós tivemos que aprender do nada, a aprender a cultura deles, aprender, sabe, como, do que eles gostam, ou tem a forma deles de fazer barganha lá também, né, das trocas. É muito interessante. Então, isso são experiências que marca a vida da gente, assim, de uma maneira que eu falo que eu nunca vou esquecer tudo que eu vivi lá. Foram 10 dias que nós passamos lá, mas foram 10 dias marcantes. Aquela frase, né? A gente vai levar algo, mas a gente volta, né? Ganhamos muito mais, né? Do que levamos, né? Mas conta um pouquinho mais aí da sua história, Natália. Você falou dessa experiência ali nos Ribeirinhos, mas também tem experiência internacional, né? Tem. Foi o meu estágio final do curso, né? A nossa turma, nós fomos para o Suriname. Suriname também eu achei muito legal tudo que nós vivemos lá, porque o Suriname é um país multicultural. São várias culturas em um lugar só. Lá você vai encontrar javaneses, cubanos, você vai encontrar hispanos, você vai encontrar holandeses, você vai encontrar, que é o pessoal que a gente mais trabalhou, tem os haitianos, tem eu esqueci o nome agora deles, mas é os que falam a língua saranatongo, que foram as crianças a qual nós tivemos mais contatos. Sim, porque lá no Suriname tem a Four Square, que é a escolinha para essas crianças, que é de, tipo, na verdade, é um vilarejo, que chama Palulu. Aí, o que acontece? Essas crianças, para mim, foi a parte que mais me chocou, foi essa questão. Por quê?
as crianças do Palolu, elas não têm um amor paterno nem um amor materno. Sabe aquelas crianças que os pais criam e deixam largado para sobreviver? Elas não têm assim horário específico para se alimentar. Elas poderiam ficar até alguns dias sem se alimentar. É cultural deles. A escolinha onde eles estudam não dava alimento nenhum para eles. E assim, essa escola que tem lá atendia essas crianças 3 vezes na semana, que era segunda, quarta e sexta. E nesses 3 dias elas já saíam da escolinha delas, que era bem próxima à nossa escola quadrangular. E logo quando elas entravam pelo portão, a gente já recepcionava elas com muita alegria, né, com muito amor. Você via uma carência naquelas crianças, sabe? De receber um abraço, um afeto, algo assim do tipo. E a gente recebia elas e fazia uma oração com elas e já servia um almoço. Porque provavelmente era o que elas tinham comido naquele dia e ia ser aquilo que ia ser servido para elas. Aí, logo após o almoço, a gente fazia um devocional com elas, ensinava a palavra com dinâmicas. Só que sempre tinha alguém traduzindo, porque elas não falavam a nossa língua, elas falavam o inglês, mal assim, e o Saranatongo, que é a língua deles. E aí sempre tinha o Malik que traduzia tudo para a gente. A história do Malik também é incrível. E aí, depois que terminava o devocional, tinha atividade física, e depois tinha um lanchinho, e o próprio missionário que estava lá deixava elas em casa. Então, eram momentos incríveis ali que a gente passava com aquelas crianças, e a gente via aquelas crianças, sabe, com um olhar de tristeza. Eu lembro que um dia chegou uma criança, ela estava chorando, meio quietinha, e a gente tentando entender, tinha um amigo que falava muito bem o inglês, porque eu não falava inglês, e tentando entender o que estava passando. Aí ele chegou, estava cheio de hematomas, porque a mãe dele tinha batido nele, porque ele sujou a roupa da escola, e disse que quando chegasse em casa ele ia apanhar mais, e ele já estava todo assim, sabe? Então, são histórias chocantes. Tem uma história de uma outra menininha lá, que era a Nini, e a Nini era aquela menina, sabe, sapeca. Ninguém segurava ela. Mas aí, quando você vai entender a realidade daquela criança, você entende por que ela é sapeca daquele jeito. Ela tem até um probleminha na visão, porque a mãe bateu na cabeça dela. Então, é realidade muito chocante de você ver crianças, sabe, passando por tudo aquilo sem afeto, sem alimentação, sem nada. E você fala assim, meu Deus, como é que pode? Eu lembro que, quando eu fui embora, eu fui chorando. Porque no dia que eu dei o devocional, eu fiz uma pergunta para eles. O que seria um problema para eles, né? Perguntei. E eu lembro que uma menina levantou e falou assim, o meu é que eu queria entrar no avião e ir embora com você. Na hora que ela falou isso comigo, gente, eu lembro que eu abaixei a cabeça assim, respirei fundo e continuei o devocional para não chorar, mas minha vontade de pegar aquelas crianças tudo e trazer para mim, sabe? Então, assim, quando eu me deparei com aquela realidade, eu falei assim, Deus, nós temos tanto a agradecer ao Senhor, tanto, tanto. E olha a realidade dessas crianças, olha como elas vivem, Senhor. E você vê também como a igreja quadrangular ela atua lá fora também, ajudando essas crianças, tendo um olhar para elas, sabe? E não só ela, também nós tivemos contatos com a igreja hispana, onde eram os cubanos também que tiveram histórias impactantes, onde nós vivemos milagres. Sabe aquele milagre de Atos 2, do batismo com língua, onde a gente entender realmente o que o outro fala? Toda a turma do Multi foi batizada porque nós não falávamos bem o espanhol, a gente não entendia muito bem, porque eles conversam muito rápido. E eu lembro que durante um culto o Senhor batizou toda a turma e todo mundo entendia, e nós começamos a orar por eles e eles entender aquilo que a gente falava. Então, assim, lá também foi sobrenatural. Eu acho que em todos os lugares a qual eu estive, o Senhor nos levou a viver coisas sobrenaturais. E de ver o amor de Deus. Sabe, você não conhecer uma pessoa e você amar ela. Sabe, você olhar para uma pessoa e você já amar aquela pessoa tanto. Eu falei assim, isso não vem do homem, isso vem de Deus. É Deus que coloca esse amor em nosso coração para que, sabe, a gente ame aquelas pessoas e cuide delas, assim como elas devem ser cuidadas. Que coisa, hein? Meu Deus do céu.
E aqui a gente tem mostrado um pouco, né, tanto da vida de vocês, mas também a atuação da nossa igreja, né? Sim. Como que é importante, porque às vezes a pessoa acha que a igreja quadrangular ela congrega ali naquele bairro, naquela igreja, e para ela é só aquilo, né? O quanto que a nossa igreja é grande, o quanto que ela trabalha, e homens e mulheres como vocês que têm se colocado, né? Eu louvo a Deus que a nossa igreja aqui, a igreja sede, né, de Divinópolis, é uma igreja missionária, enviamos muitos missionários, e isso aí é lindo demais. Eu sei, Caleb, vamos contar um pouquinho das suas experiências aí, né? Você também viajou ao Brasil, viajou fora, como é que foi? Eu tive algumas experiências no interlúdio, né, de alguns trabalhos alguns lugares que Deus me levou. Porque eu saí do CTM e fui para Belo Horizonte, fiquei alguns meses lá, saí de Belo Horizonte e fui para Teófilo Otoni, para a base de missões lá. E fiquei em Teófilo Otoni na base de missões e depois fui como auxiliar da igreja local lá por um tempo, pastor auxiliar lá. E durante esse tempo Deus me levou pela Secretaria Estadual de Missões, a SEM de Minas, na época pela própria pastora Paula, né, que nos deu um suporte muito grande, mas também pela região aqui, né, que a igreja local e a região foram que me abençoaram muito. E eu fui para Guiné-Bissau na época. E depois de um tempo, eu já fui para um outro país. Eu fui enviado pela SGM junto com uma equipe de missionários saindo do Brasil para fazer um trabalho em um país no Sudeste Asiático. E foi um outro tempo onde Deus ele fez muitas coisas, muitas coisas. Eu acho que uma coisa que a Natália falou é que eu aprendi assim, que o trabalho missionário ele é amar. É simplesmente amar pessoas. Às vezes eu fui para lugares onde eu não falava o idioma de pessoas, mas só de estar com aquelas pessoas ali, a minha presença, amando pelo amor que nós como equipe estávamos ali para trabalhar com aquelas pessoas. Na África, por exemplo, tinham muitas crianças lá, e lá no país que nós estávamos, é um país onde o idioma oficial é português, mas só 20% da população fala português. O resto fala crioulo, que são os mais novos ou o pessoal que tem um pouco mais de conhecimento, mas os mais velhos, eles não falam nem o crioulo. Eles falam só o idioma nativo deles, porque você tem várias etnias naquele país. Guiné-Bissau, você consegue colocar 5 Guiné-Bissau dentro de Minas Gerais, né? É pequeno o país, mas tem... Eu lembro que a Sheila, que é a missionária que cuida do projeto que nós temos lá em Guiné-Bissau hoje, ela e o pastor Roberto, eles são conhecidos lá como Mamãe Sheila e pastor Roberto, que é o pastor Roberto e a mãe Sheila, né? Eu lembro que na época ela me falou que tinha mais ou menos umas 50 etnias, cada etnia fala o seu próprio idioma. Então, e a gente conversando às vezes com aquele pessoal e estando junto com eles, na presença, você já via um resultado muito grande. Eu lembro que a gente foi num orfanato, né? Quem trabalhava na época, eu não sei se ela ainda está lá, né? Era a... Poxa, fugiu o nome dela aqui agora. Eles tinham 2 viés do orfanato, uma para crianças deficientes, porque em alguns países, né, como era no caso de lá, crianças deficientes são descartadas, né? E aí tem o das crianças saudáveis e o das crianças deficientes. Nós fomos para as crianças deficientes. E ali a gente, às vezes, um jovem de 20 e poucos anos, com uma deficiência muito grande, de às vezes ter muita dificuldade para mover os braços, andar, muitos não falam, né? E você dá banho, né? Você está ali, às vezes, um jovem, né? Mas que tem uma deformação física muito grande, a gente dando de comer para eles. E só de estar ali, ver aquelas pessoas, estar junto, naquele ambiente, amando eles, foi uma experiência muito grande. Eu lembro que a Sheila falou, olha, gente, para vocês irem para lá, eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu lembro que ela pediu isso e eu achei muito engraçado. Ela falou, olha, se um de vocês tiver dificuldade e for chorar, tenta se conter. Porque o que eles precisam não é de uma visão que aparente tristeza, mas de alegria e amor.
Alguns não vão entender o que vocês estão falando, eles não vão conversar com vocês, mas de vocês estarem junto com eles, o amor de Cristo através da vida de vocês vai impactar aquelas pessoas. E a gente foi, né? Foi uma experiência muito grande. E quando eu fui com a equipe para o Sudeste Asiático, naquele país que a gente estava, eu lembro que ali eles tinham o idioma local e eles também falavam inglês, né? Mas muito poucos falavam inglês lá. E os meninos, as crianças, que é engraçado que todos os trabalhos que nós temos, pelo menos pela Igreja Quadrangular, que você for nos países, nos trabalhos internacionais, o carro-chefe do trabalho missionário é sempre criança. É sempre criança. É engraçado que hoje, por exemplo, no próprio Brasil, a gente às vezes menospreza o trabalho de crianças, o Ministério Infantil, a Igreja Kids. Mas se você parar para fazer uma análise, mais de 80% dos cristãos no mundo, se não me engano, na época tinha um censo que falava que 84% dos cristãos no mundo receberam a Jesus ou receberam o Evangelho dos 0 aos 14 anos de idade. Porque aquele que é mais velho tem muita dificuldade de receber o Evangelho. Pela cultura que ele cresceu, pela religião que ele cresceu, pelos costumes que ele cresceu. E aquilo é implantado na mente. E é muito difícil de uma pessoa renunciar uma mentalidade de vida para viver algo novo. Agora, quando nós conseguimos implantar o trabalho para crianças, elas vendo o que Jesus está fazendo através daquele mover, daquele trabalho, é muito mais poderoso. E você pega uma geração que vai crescer e se tornar a igreja, né? Eu gosto muito, eu não lembro quem falou isso, na época tinha a Pri, que ela repetia muito isso, falava, as crianças não são a igreja de amanhã, são a igreja do hoje, né? E eu acho que é sobre isso. Quando fala de criança, né, a criança é um coração que é igual um campo fértil, né? Tá ali para exatamente, para ser semeado. E as trevas não é algo que existe. A trevas, na verdade, é a ausência da luz, né? Quando a igreja não se posiciona e semeia no coração dessas crianças, infelizmente, outros irão semear, né? Aí que você disse, né? Vem as feridas, vem mágoas, decepções. Aí lá na frente é muito mais difícil, né? Então a igreja precisa realmente despertar, né, para essa área e investir ainda mais. Tudo que a gente possa investir ainda é pouco, né, para essa questão aí das crianças. Bem, gente, que papo gostoso, dá para esticar isso aqui, conversar muito, mas eu queria que vocês deixassem aqui nessas palavras finais uma palavra para aqueles que às vezes têm aí no coração queimando também esse desejo, né? O que você poderiam, né, passar para essas pessoas aqui? Eu acho que uma mensagem central seria: não ignore o chamado de Cristo para você. A gente está falando aqui hoje para um público cristão, para a igreja, né? E muitos não sabem nem o que significa igreja, qual é o propósito de igreja, biblicamente falando, né? Essa semana a Natália me mostrou um censo de uma página, o Tribos e Nações, né, amor? Mostrando quantos missionários existem para alguns grupos étnicos diferentes, religiosos diferentes. Para os muçulmanos, a cada 1 milhão de muçulmanos existem 2 missionários no campo. Para cada 1 milhão de budistas e hindus, você vai ter ali uma margem de 5 a 6 missionários. Para cada 1 milhão de indígenas, você tem aí, eu acho que 50, né? 50 missionários. E para cada 1 milhão de cristãos que já fazem parte da igreja, você tem uma média de 700 missionários que atuam nesse campo. Eu não ignoro o fato de que a gente precisa pastorear, de que nós precisamos cuidar da nossa igreja, que nós precisamos cuidar da igreja de Cristo, né? Mas o propósito de igreja é anunciar, né? Nós somos chamados como sacerdócio, como nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, com um propósito: anunciar o Evangelho, as verdades, as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se não me engano, Spurgeon, ele tem Hudson, né? Hudson Taylor, acho que falou isso. Todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. O propósito do cristão é
cumprir o seu chamado onde você está. Eu tive um professor, pastor Newton, muito simples, não é uma pessoa tão inteligente de escrever nada, não, ele era muito humilde mesmo, aquele homem da roça. E ele foi uma das pessoas que mais implantou a igreja que eu conheci de perto. E ele falou uma coisa assim, ele era até muito engraçado, ele falava meio da roça. E ele, se não me engano, hoje ele é superintendente de uma região que ele implantou todas as igrejas. E ele falou assim, olha, se você não pregar Jesus no seu portão, você nunca vai para o Japão. Se você não pregar Jesus na sua esquina, Deus nunca vai te levar para a China. Ainda rimava. Isso aqui é forte demais, você está dizendo. Porque eu comecei, né, fazendo a pergunta e você colocou, completou, né? Queimando no coração. Mas se você não prega para o seu vizinho, para o seu parente, para aquele, se você não está fazendo algo na sua cidade, você não vai fazer lá fora. Comece aí, e Deus vai te honrar, né? Eu creio que é esse. E você falou da igreja, a igreja sempre foi e sempre será o lugar de capacitação para para cada um cumprir o seu ministério. Os ministérios são todos para capacitar os santos, para que eles cumprem o seu ministério, fazer a obra de Deus. Eu sei que a gente já está finalizando, mas eu vejo a igreja, eu acho isso muito interessante. Eu enxergo a igreja com algumas óticas diferentes. Mas, biblicamente falando, se a gente for analisar de forma bíblica o que significa ser igreja, a igreja é, sim, a congregação dos santos, é comunhão, a igreja é o corpo de Cristo, é o filis, né? É o filéu, é a família de Cristo, né? Somos irmãos. Mas, literalmente, a igreja é um grupo de pessoas que foram kaléu, chamadas para poder ir para a guerra. A palavra eclésia, igreja, não foi inventada por Jesus. Ele não inventou essa palavra. A eclésia surgiu desde do período de Alexandre o Grande, enfim, mas no período de Cristo, quando ele utiliza aquela palavra, e é até interessante a gente pegar a primeira vez que é mencionada de forma bíblica, né, a lei da primeira menção, em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, quando Jesus ele traz essa ideia, ele não estava em Jerusalém, quando ele fala de eclésia. Quando ele fala de igreja, ele não estava em um lugar que é um lugar santo, não, ele estava em um lugar pagão, Cesareia de Filipos, e ele traz a ideia de igreja, e quando ele fala assim, olha, ele utiliza essa palavra, dizendo a palavra para Pedro, né? Quando ele pergunta quem vocês dizem que eu sou, e Pedro traz a revelação de Cristo, e aí ele vira para Pedro e fala assim, muito bem, Simão Barjonas, porque não te foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus, e eu te digo que tu és Pedro, sobre esta rocha eu edificarei a minha eclésia. E aí eu acho que os discípulos devem ter olhado para Jesus com uma cara meio, poxa, você não falou que veio para trazer paz, que você não era o soldado lá, o guerreiro, você está falando que nós somos uma guarnição de soldados? Porque a eclésia, no período de Cristo, era uma embarcação de homens que foram chamados, convocados para a guerra, liderados por um homem que era o título militar dele, era o apóstolo, né? O apóstolo, líder daquela embarcação militar, chamado para conquistar novas terras e estabelecer a cultura do Império Romano, para que o imperador pudesse chegar e se identificar com aquela terra, não como um povo distante, porque naquele período você tinha a arquitetura era romana, as vestimentas, a comida, a língua era grego, que era o idioma oficial do Império. Então, eles estabeleciam a cultura do Império Romano. Eclésia não foi feito para se continuar alimentando ovelhas que já estão gordas dentro do aprisco, mas para levar o evangelho para as ovelhas que estão passando fome fora daquele cerco. Sim. Certo? Então, o nosso olhar e o meu clamor durante esse tempo, de verdade, é que Jesus ele possa queimar no coração das pessoas para que esse evangelho possa se expandir cada vez mais. E entender que o nosso propósito quanto igreja é expandir o evangelho de Cristo e estabelecer a cultura dos céus onde nós estamos. Tremendo, meu Deus do céu. Eu vi uma vez um pastor dizendo, você falou, eu lembrei, a igreja não é um grupo de ovelhas, mas é um grupo de pastores. As ovelhas estão lá no mundo. É um nível de maturidade. Pastores, né? Preciso ser alcançada a igreja. E um outro diz assim, né? Domingo é o dia, às vezes, de você ir na igreja, mas os outros todos é o dia de você ser igreja onde você estiver, né? Fazer essa diferença, né? Tremendo demais. Vamos lá, Natália, vamos também dar uma última palavra, despedir do pessoal. Bom, não querendo romantizar, né? Missões e nem o campo, não é algo realmente fácil. Sim, claro. Mas eu entendo que quando Deus ele nos chama, ele nos capacita, nos fortalece, nos estrutura de forma que nós possamos cumprir aquilo que ele tem para nós, sabe?
Você vai sentir muito medo de ir, de às vezes queimar os barcos, né? Largar tudo para trás, mas eu falo para cada um de vocês que vale a pena passar por tudo isso. Não tem nada melhor do que você viver aquilo que Cristo deseja para você, e não tem nada melhor do que você viver na dependência dele. Não tem nada melhor. Eu falo que quando você aprende a viver na dependência de Deus, você não quer sair nunca mais, né? Porque você entende ali que ele é quem cuida, não quer dizer que você vai ter tudo, mas ele supre tudo aquilo que nós precisamos no campo, sabe, de uma maneira sobrenatural. Então, como me diziam lá no Pará, se está com medo, vai com medo mesmo. Mas viva aquilo que Deus tem para cada um de nós. Glória a Deus, que maravilha. Fica aí, né, desses jovens pastores, jovens missionários, né, já um exemplo. E realmente, né, ao olhar para a vida dos missionários, o pastor Joel fala muito disso, né, a gente fica às vezes envergonhado, porque nós temos tudo aqui no Brasil, né? Eu tenho aqui, por exemplo, sou pastor aqui nesta igreja, uma igreja com ar-condicionado, com poltronas, com som, microfone sem fio, né? Temos tudo, não temos perseguição, temos no máximo ali alguém que faz uma piadinha. Meu Deus do céu. E as pessoas põem, às vezes, tantas dificuldades, né? E quando a gente olha para a vida dos missionários, que abrem mão da família, abrem mão da sua pátria, abrem mão de tudo para ir lá, não tem outra palavra de ser, olha, é o amor. É o amor, literalmente, é o amor indo, né? Caminhando, é o amor em ação, em movimento. Então a vida de vocês, né, de todos os missionários aqui eu menciono, é uma vida que nos inspira e que nos comove, né, a fazer ainda a obra de Deus com mais ousadia. O que nós fizemos aqui, na nossa experiência de missões, né, foi muito pouco, né? Nós visitamos missões. Eu acho que eu não considero assim, a nossa vida é uma vida com um olhar missionário, mas comparado àqueles que estão e vivem no campo há tantos anos, sim. É uma outra experiência, é uma outra realidade. E eu admiro muito as pessoas que eu conheci de perto ali e que dão literalmente a vida por amor a Cristo. A vida por amor a Cristo. Brincando, já virou quase uma hora aqui de bate-papo, hein? E olha, eu tenho certeza que inspirou, vai trazer muitos frutos. Você que chegou até aqui nesse podcast, está acompanhando, não é possível que você ainda não se inscreveu no nosso canal, você não clicou no aviãozinho que tem lá, não é? Aquele negócio para enviar, compartilhar com alguém, deixe seu comentário, viu? Porque essa palavra, esse testemunho precisa alcançar mais corações. Tenho certeza que, sabe, encontre, como nós aqui conversamos, ouvimos, encontre o seu propósito, né, o seu porquê, né, e viva isso. Não tenha medo, viva isso. Deus tem grandes coisas para você. Gente, muito obrigado, Caleb, muito obrigado, Natália, muito obrigado, Zoe, ter ficado aí comportadinha. Lá na frente, daqui a alguns anos, a Zoe vai assistir esse vídeo, vai ficar aí no YouTube. Olha, um grande abraço para vocês, Zoe! A Zoe do futuro. Está aqui, ó, um pouquinho da história, né, dos seus pais, né, Zoe? Deus te abençoe, viu, em nome de Jesus. Gente, muito obrigado mesmo, viu? Quem sabe a gente consegue gravar alguns outros episódios contando um pouquinho mais dessas histórias e trazendo palavras aí, né, para os nossos corações. Oi? Os micos, né? Os micos. Com certeza deve ter de tudo um pouco, né? Fechou. Gente, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Grande abraço. Temos aí dezenas, centenas de outros vídeos para você assistir aqui no nosso canal. Viu? Deus abençoe. Até o próximo podcast.